Salve galerinha, muito boa noite. Mais um dia de aprendendo certificações na prática e eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Todos os dias nós buscamos trazer conteúdo diferente aqui no canal, seja do nosso Morning Call às 5h50 da manhã, ou certificações bancárias, ou como é o caso de segundas-feiras, que é o dia do nosso quadro Aprendendo Certificações na Prática. Aqui nesse quadro, a ideia é trazer conteúdo da sua certificação, conteúdo de mercado financeiro para o seu dia a dia. Normalmente a gente faz uso aí de notícias diversas aí, que estão atreladas ao mercado financeiro, estão atrelados à sua certificação de CPA 10, CPA 20, CEA, e aí muito conteúdo para você que gosta de mercado financeiro, gosta da área de investimentos, ou alguma outra situação relevante. Hoje, especificamente, aí no dia 8, nós vamos fazer algo um pouquinho diferente. Algo um pouquinho diferente porque uma das nossas espectadoras, posso dizer assim, né, aqui do canal, ela fez uma pergunta bem sagaz. Então, Beatriz, aí, um abraço, obrigado novamente pela pergunta, como eu coloquei para você lá no comentário, tá? A pergunta dela tem a ver com a relevância do índice Ibovespa. Por que o índice Ibovespa é calculado, ele apresenta mais de 100 mil pontos e os demais índices mundiais têm menos, 14 mil, 7 mil, 3 mil, 30 mil, né? Outros índices que nós falamos aqui diariamente no nosso Morning Call, o que esperar do mercado, que é um quadro que nós falamos de manhã bem cedo lá aqui no nosso canal do YouTube, a partir das 5h50 da manhã, sobre mercado financeiro e o que esperar no dia a dia. Vamos lá, primeiro de tudo aí, para todos vocês, vamos trazer isso para a prática e vamos entender o seguinte: o Ibovespa não é a Bolsa Brasileira. Antes de mais nada, deixa eu abrir um outro parênteses aqui, que no Brasil, atualmente, nós só temos a B3, Bolsa Brasil Balcão, que é a Bolsa Brasileira. Pode ter mais do que uma? Pode, tá? Já teve também. Falam em ter outra? Falam, mas talvez isso não se concretize tão cedo ou nunca se concretize. Já fora do país, existem muitos países que têm mais de uma bolsa. E aí são negociados ativos na Bolsa A, Bolsa B, Bolsa C e assim por diante. Cada empresa, quando ela vai fazer o seu IPO, IPO é o quê? Oferta inicial de ações, ela faz a solicitação para fazer essa abertura de capital, aqui no Brasil é junto à CVM, e lá fora, no caso especificamente, ela escolhe a bolsa ao qual ela quer pertencer. Então, por exemplo, nos Estados Unidos existe a bolsa Nasdaq, né, que é a bolsa de tecnologia. Então, assim, são empresas mais voltadas à área de tecnologia dentro da Nasdaq, do índice Nasdaq. Ela escolhe, assim como existem em outros países, a mesma realidade, certo? O grande detalhe é que Ibovespa não é necessariamente a bolsa, assim como S&P 500 não é necessariamente a bolsa americana. Esse índice Ibovespa ou o índice S&P, por exemplo, são índices de uma carteira. Como assim uma carteira, professor? Imagine que a própria Bolsa de Valores seleciona empresas de acordo com um critério e ela analisa a subida ou descida desses ativos. Analisa se essas empresas que ela escolheu valorizaram ou se elas se desvalorizaram, certo? E aí, com base nisso, ela diz qual que é a pontuação desse índice. No caso, no Brasil, o índice Ibovespa. Professor, existe somente um índice no Brasil? Não, existem vários, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Mas para vocês entenderem, o que nós falamos aqui diariamente, o que você escuta na mídia, é o índice Ibovespa. O índice Ibovespa, só para entender um pouquinho melhor, é um índice onde a própria Ibovespa, e aí ela muda isso aí, se não me falha a memória, trimestralmente, certo? Mas ela muda a quantidade de ações que tem ali. Ela pega as ações mais negociadas, com maior negociabilidade, certo? Normalmente são as maiores empresas, as que mais negociam no dia a dia. Ela representa, o índice Ibovespa, cerca de 80% das negociações diárias que acontecem na Bolsa Brasileira. Cada uma dessas empresas, pelo seu tamanho, pelo volume que é negociado, ela tem um peso dentro do índice. É calculado um peso matemático.
E aí se analisa essas 73 empresas que são atualmente. Pode ser mais, pode ser um pouco menos. Recentemente a B3, desculpa, incluiu no índice Ibovespa mais uma ação, às vezes ela pode tirar, certo? Então ele tem pequenas oscilações, mas sempre levando em consideração o peso da ação e a quantidade que ela movimenta. Por exemplo, as principais ações que existem no Brasil e dentro do índice Ibovespa são de Vale, Petrobras e também as instituições financeiras. São os maiores pesos e aquelas que mais negociam no Brasil. E agora, professor, como é que é calculado esse índice, esses 100 mil pontos, 70 mil pontos, 125 mil pontos? Basicamente, tá trazendo isso de forma bem simples, cada ponto representa R$1. Ou seja, de acordo com o peso, se você comprar por peso e exatamente as ações que constam no índice Ibovespa, ela vai ter essa valorização. O índice Ibovespa hoje caiu 3%, sua carteira cai 3%. O índice Ibovespa subiu 2%, subiu 2% a sua carteira. Então, se você replicar esse índice, você vai ter exatamente a mesma oscilação. E como eu falava anteriormente, cada ponto base, cada um desses pontos, representa especificamente R$1. Ou seja, tá? Dentro dessa carteira teórica, a validade de todas aquelas ações ali, certo? É 110 mil pontos, 110 mil reais, como nós temos hoje no índice Ibovespa. Lembrando, como eu disse, cada empresa ela tem um peso dentro do índice e, obviamente, quanto mais negociado e quanto maior for essa empresa, maior é o peso que ela vai ter dentro do índice. Mas basicamente é isso. Se você vê uma desvalorização no índice Ibovespa, é porque perdeu reais. Essas empresas se desvalorizaram. Se sobe, é porque essas empresas se valorizaram. Não quer dizer que todas subiram, nem que todas caíram. É a média justamente dessa carteira teórica que existe aí, com as principais, no caso, nesse momento, 73 ações, com cerca de 80% de negociabilidade na Bolsa Brasileira. Professor, e como é que funciona lá fora? A gente já pode falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Depois eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, algumas dicas diretas, mas antes vamos entrar em alguns índices bem legais aqui, só para a gente falar um pouquinho sobre isso. Depois eu mostro na prática, inclusive, como você entender e pesquisar cada um desses índices. Os índices da Bolsa Brasileira, da Bolsa no Brasil e no mundo. Vamos lá. Como eu falei, são diversos os índices, não é um só. O índice Ibovespa é o principal, porque nós nos acostumamos a ele, é o mais antigo, certo? Então, desculpa, então ele é o mais observado e, como eu disse anteriormente, cada ponto dele basicamente equivale a R$1. Então, 100 pontos, 100 mil reais. 75 mil pontos, 75 mil reais. Lá fora, no mundo afora, como eu também já disse, vários países têm mais de uma bolsa e, pela maturidade do mercado, eles utilizam mais índices para analisar. Então, eles separam as empresas em outros índices e, óbvio, já estão mais acostumados a analisar esses outros índices. No Brasil, nós também temos outros índices que nós podemos escolher. Aqui tem uma listinha aí só para vocês terem uma ideia. O primeiro deles aí, eu só dei um print direto da tela para vocês terem uma ideia, é o próprio índice Ibovespa, que, como eu já disse, ele representa aí 80% dos negócios que ocorrem na Bolsa Brasileira, na B3, certo? E ele é uma média aí, média ponderada, porque ele pega peso de cada uma das ações, de 73 empresas, certo? Temos também no Brasil um outro índice que é bem comum, que é o IBRX-100 e o IBRX-50. Basicamente a mesma ideia. Também é uma carteira teórica, só que as empresas que são escolhidas para estarem dentro desse índice são as 100 empresas, no caso do IBRX 100 e 50 no IBRX 50, tá? Os 100 ativos ou 50 com maior negociabilidade. Então, ele é um pouquinho diferente do índice Ibovespa. Temos também o índice Brasil Amplo, o IBRA. Esse IBRA, a carteira que existe ali dentro, certo? É o desempenho médio da cotação para ativos no mercado à vista.
Professor, o que é o mercado à vista? Mais um tema interessante para você que está estudando para a sua CPA 20. Existe na sua CPA 20 algo chamado de mercado a termo, mercado futuro, certo? Que tu encontra lá no módulo de derivativos. O que é derivativo? Se você ainda não está estudando CPA 20, calma, calma. Se você já está estudando, você sabe que é algo que deriva de um ativo. E aí, ali nos derivativos, você tem situações que você faz propostas de compra, né? Tem opção de compra, opção de venda, put, call. Então, se você lembra desses fatores, certo? Com certeza aí você já está estudando para a sua CPA 20. Se está só na CPA 10, calma, não entra nessa seara ainda, mas são negociações futuras. Por exemplo, uma opção de venda ou uma opção de compra, você está dando o direito, por exemplo, de alguém comprar ou vender algo lá na frente, daqui a alguns meses, daqui a alguns dias. Existem algumas regrinhas aí para cada uma das opções, mas não é algo que acontece no mesmo dia. E esse índice Brasil amplo, ele só pega aquilo no mercado à vista, que é aquilo que eu comprei, paguei ou vendi e recebi hoje. Esse entre aspas, né, é obviamente porque a compensação ela leva aí de 2 a 3 dias em média, né, são 3 dias ali para ver toda essa compensação bancária, certo? De você receber as ações lá no seu home broker e você pagar com o dinheiro saindo aí da sua conta. Então esse índice ele vai olhar para isso. Tem um outro índice que nós vemos aqui que é o Middle Large, né? Que ele vai olhar para as empresas com maior capitalização. Tem o índice Small Caps, que são as empresas com menor capitalização, ou seja, empresas menores, empresas que elas são negociadas em menor quantidade e, obviamente, o tamanho delas é menor. Eu vou mostrar esses índices na prática aí para vocês. E, por fim, tem um outro índice que nós chamamos de Tag Along, que ele vai pensar na proteção. São as empresas que dão maior proteção, melhor condição aos acionistas minoritários. Como é que é isso, professor? Se você lembrar, existe um termo que você já começa a ver, inclusive em CPA 10, né, que é o Tag Along. Tag Along, tá? É uma das formas de governança corporativa dentro da B3. As empresas que têm Tag Along, o que acontece? Tem o Tag Along de 80%. De 100%. O que isso significa? Basicamente é o seguinte, se uma outra empresa vier e quiser comprar a empresa que você tem ações, você tem lá 100 ações do Banco Itaú, certo? Itub 4. E você, obviamente, é uma pequena gota no oceano, é um grãozinho de areia com 100 ações. Vem uma outra instituição e decide comprar o Banco Itaú. E eles resolvem pagar um valor X lá para os donos, para os controladores do Banco Itaú, família Setúbal, entre outros ali que são os principais controladores, certo? Eles vão receber, imagine ali, R$30 por ação. E você, que é um acionista minoritário, se não houver o Tag Along, como eles vão comprar os controladores, eles podem olhar para você e dizer assim, para vocês que são minoritários, eu não vou pagar os 30, eu vou pagar só R$15, certo? Quando existe o Tag Along, ele diz o seguinte, Tag Along de 100%. O mesmo valor pago para os controladores é pago para os acionistas minoritários. Tag Along de 80%. 80% do valor pago aos principais acionistas, aos controladores, é pago aos acionistas minoritários. E então existe também esse índice aí que nós estamos falando, o índice Tag Along. São diversos os índices, como eu falei anteriormente, mas o mais utilizado no dia a dia é o índice Ibovespa. E aí por isso existe essa diferença, porque como eu falei antes, cada índice ele tem uma metodologia para ser seguida. O índice Ibovespa ele segue essa regra, R$1 para cada ponto. Então, 110.611 pontos equivale aí a R$110.611, que seria a negociabilidade dessa carteira do índice Ibovespa, certo? Agora vamos dar uma olhadinha na prática, como é que esse negócio funciona, porque é algo muito, muito interessante. Deixa eu só mudar a nossa tela aqui e nós vamos dar uma olhadinha aí na internet, só para você poder olhar junto comigo isso aqui. Vamos lá, certificações na prática, vamos para o Google Chrome.
dar uma olhadinha aqui, deixa eu aumentar um pouco essa imagem aqui. Depois na descrição do vídeo aqui eu vou deixar todos esses links, tá? Esse link aqui é da própria B3, a Bolsa Brasil Balcão, como você pode acompanhar aqui em cima, que é como nós chamamos a Bolsa Brasileira, certo? Aqui nós temos a carteira teórica do dia 8/3. Então você consegue ver qual a participação, certo, dessa carteira, de cada empresa nessa carteira. Então você vê aqui, Ambev, ele está por ordem alfabética, obviamente aqui, certo? O tipo de ação, é uma ação ordinária que tem aqui, a quantidade teórica que Ibovespa teria de ações dela e a participação, ou seja, Ambev tem 3,111% de participação no índice Ibovespa. E aí você vê cada uma delas. Olha aqui, Bradesco, que é a instituição financeira, nós temos um pouco mais, né? E aí nós vamos dando uma olhada aqui, ó, inclusive, dá para procurar aqui, vamos ver, como eu falei, Vale. Vale é uma das empresas com maior índice. Vale equivale aí a 13% do índice Ibovespa, certo? Por isso que se as ações da Vale sobem, o índice Ibovespa sobe mais, ou tem uma queda menor, mesmo que outras ações tenham queda. Então, só para você entender isso de forma prática. Depois eu vou deixar o link ali. Você também consegue ver o índice de Small Caps, que são aquelas empresas com menor valorização. O índice Small Caps, então nós temos aí Alupar, Banco ABC Brasil, AES Tietê, Arezzo, Banco Pan e assim por diante. Inclusive, se você pesquisar aqui, você vai ver que Via Varejo, opa, eu acho que eu tenho que colocar o ticket aqui, VVAR 3, certo? Não, acho que VVAR, opa, então, ok, não está mais aqui. Você consegue separar por setores de atuação também, certo? Ou pelo código. Então, nós temos aqui todos esses índices que você consegue buscar. É que até recentemente, o índice, dentro do índice de Small Cap, nós tínhamos aí Via Varejo, que é Casas Bahia, certo? Não temos mais esse índice. Como eu falei, normalmente, trimestralmente, você consegue aí você tem algumas alterações, certo? E aqui no próprio site da Bolsa você tem estatísticas históricas, tá? E também uma apresentação que vai dizer exatamente o que significa cada um dos índices. Então isso aqui é trazendo para a prática um conteúdo simples, mas que vai fazer muita diferença para você entender que o índice Ibovespa ele é basicamente uma carteira, uma escolha de ações de empresas e é medido a volatilidade dela, a oscilação. Chega a um valor de quanto ela vale, e aí, obviamente, se elas sobem, esse índice sobe. Se elas caem, como aconteceu hoje, você tem o índice Ibovespa, as ações daquela carteira hipotética, essa composição da carteira que nós temos aqui, caindo. Professor, e como são calculados os índices de outras bolsas? Bem, aí é um assunto um pouco mais delicado, que nós não temos tantos detalhes assim para todas as bolsas, certo? Mas eu separei aqui uma delas que é o índice S&P 500. Esse aqui ele está no site da Mais Retorno, uma explicação bem simples. Lá é uma notícia de julho de 2019. Vou deixar esse link também para vocês, certo? E o S&P 500 nada mais é do que uma abreviação de Standard & Poor's 500 Index. Index do índice, né? É um índice financeiro que lista as maiores ações por valor cotadas nas bolsas americanas. Então, diferente do que acontece no Brasil, não são as que têm mais negociação, mas as que são cotadas por maior valor, as maiores ações. E incluem aí cerca de 500 empresas, ele pode oscilar um pouco, pode ter um pouco menos também, certo? E que também vai refletir aproximadamente 80% aí da cobertura de capitalização do mercado de ações lá nos Estados Unidos. Aqui tem quando que surgiu, e aí vem um grande detalhe, por que nos Estados Unidos ou em outros países a forma de calcular é diferente e existem mais índices. O índice S&P 500 ele é lá de 1957. E se formos olhar, por exemplo, para as ações aqui no Brasil, a Bolsa Brasileira, a B3, ela em 2017 virou B3 com a união da IBMF e
Ibovespa, e aí trouxe também a Câmara de Compensação da CETIP. Então é algo mais recente. O Brasil é um mercado muito pobre ainda quando nós falamos em ações. Para ter uma ideia, mesmo tendo triplicado basicamente aí no último ano e meio a quantidade de pessoas investindo em bolsa de valores, aqui no Brasil nós temos aí menos de 3% da população investindo. Quando olhamos para outros países, como os Estados Unidos, às vezes nós temos mais de 50% da população investindo em ações, direta ou indiretamente. Então é algo de maturar ainda. Obviamente lá existem muito mais empresas e aí essa metodologia ela é diferente. Continuando aqui diz o seguinte, a metodologia de constituição e ponderação é diferente do índice Dow Jones e do índice Nasdaq, que são outros índices que nós falamos aqui diariamente. Como é que funciona o índice S&P 500? Utiliza um método de ponderação de capitalização de mercado, o qual permite que uma porcentagem maior seja atribuída às empresas com maior capitalização de mercado. O S&P utiliza apenas ações de free float, ou seja, volta àquela questão da proteção, certo? E aqui ele continua informando como é que são escolhidas as empresas que compõem o índice S&P 500. Gostou? Dá uma olhadinha com mais calma, você consegue entender o índice S&P 500, consegue entender outros também a nível global. Aqui foi só uma pincelada para te dar água na boca e novamente, Beatriz, muito obrigado pela pergunta, parabéns aí pela dúvida, parabéns por ir atrás de respostas e é isso que nós precisamos no Brasil. Precisamos de TBC, tirar a bunda da cadeira, ir atrás de respostas, ir atrás de informação e esse é o nosso objetivo aqui do canal, principalmente trazendo aí para você experiência prática no seu dia a dia. E não esqueça que toda segunda-feira nós temos aqui no canal um vídeo novo com o tema Aprendendo Certificações na Prática. Gostou? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, me segue também lá no @franceschi_wagner no Instagram, que sempre tem muito conteúdo aí da área financeira. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau!